Tudo bem, pessoal? Vamos levar aqui para você mais um estudo, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Esse estudo que nós fizemos aí alguns dias atrás, e nós fizemos apenas a metade da introdução daquele livro, sobre a introdução, né? Vamos aqui levando adiante esse estudo, continuando aqui no mesmo esquema, fazendo aqui a leitura e comentando com vocês trecho a trecho. Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, em a qual todos os dados que uma longa experiência e cociosos estudos nos permitam colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que lhe forma a essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e divertimento. Bom, aqui Kardec explica porque ele abdicou-se, como dissemos semana passada, de fazer então pequenos impressos, um livro mais fininho, e quis fazer um trabalho mais aprofundado. Ele queria deixar com que as pessoas pudessem assim aprofundar mais no conhecimento da mediunidade e pudessem trazer dados sobre a experiência, né, que ele e outros trabalhadores espíritas já tinham feito a respeito do assunto. Então, por isso aqui ele explica porque ele está trabalhando nessa outra obra que nós estamos estudando, chamada O Livro dos Médiuns. Ele continua. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante, a má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento, de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e à crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Aqui Kardec mostra então a preocupação dele em relação ao que as pessoas sentiriam, qual a impressão das pessoas que começassem no estudo da mediunidade e o que essa impressão deveria dar de resultado nesta pessoa. Ou seja, o resultado que ele queria era que a pessoa passasse a estudar com profundidade, se convertesse no sentido de compreender melhor a questão do Espiritismo, as questões principais que o Espiritismo traz. E então, a partir daí, a pessoa pudesse esclarecer, tirar as suas dúvidas e poder trabalhar pela divulgação do movimento espírita, que é, na verdade, a informação que a espiritualidade trouxe para nós a respeito de que a vida continua, dessa importância que nós temos que dar para esse propósito. É isso? Kardec, então, continua. Para darmos, então, continuidade, nós vamos ler aqui um pedacinho a mais para conversar com vocês. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí. Nutrimos a convicção de que granjeamos mais adeptos úteis do que provocando a torto e direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova no número dos que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura de O Livro dos Espíritos. Então aqui Kardec lembra que a leitura de O Livro dos Espíritos trouxe mais pessoas para o Espiritismo do que o proselitismo, as questões de fenômeno. E também diz que ele quer trazer o Espiritismo para o terreno do estudo, da filosofia, da ciência e abandonar, pelo menos naquele momento, da questão dos fenômenos, que para ele eram menos importantes do que o aprendizado filosófico e científico do Espiritismo. E Kardec continua. Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso trabalho de estudo de O Livro dos Médiuns,
Vamos continuar fazendo aqui a leitura, né, para que a gente possa fazer curtos comentários, porque o que nós vamos aprofundar mais mesmo vai ser quando iniciarmos os capítulos, né? A partir do momento em que nós entrarmos no capítulo A Espíritos, na obra. Depois de havermos exposto neste livro a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para o uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Essas duas obras, se bem que a segunda constitua segmento da primeira, são, até certo ponto, independentes uma da outra. Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, seus quais algumas partes deste se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. Aqui nesse parágrafo, Kardec dá, então, importância à necessidade de se estudar primeiro o Livro dos Espíritos para depois entrar no estudo do Livro dos Médiuns. Também fala que o Livro dos Espíritos cuidou da parte filosófica da doutrina espírita, né? E o Livro dos Médiuns é a obra prática e vai partir mais para cuidar da questão científica do espiritismo, que é a experimentação. Então, a partir daí, nós verificamos que Kardec vai mergulhar na instrução de como é que se fará, então, a questão da comunicação com os espíritos. Continuando. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Isso aqui, gente, é porque teve uma edição anterior na obra O Livro dos Médiuns, e Kardec fez uma revisão, né, para poder lançar o livro mais aprofundadamente, e a partir dali ele acrescentou, né, algumas notas, né, um grande número de notas, como ele fala, e instruções de interesse, né? Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, quer dizer, os espíritos reviram, né, pôde dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, ou seja, dos espíritos. Portanto, a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensivas provieram deles, textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los, quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Então está aí ele aludindo a questão de que o Livro dos Médiuns foi feita uma primeira edição, essa primeira edição depois foi refeita para que pudesse estar uma obra assim mais completa, e depois ele diz, né, que ele espera que essa obra tenha o mesmo efeito da primeira parte, da primeira edição que ele lançou, e que agora ele recolhe, né, para fazer um novo tratamento do assunto. E vamos terminar aqui para fazermos o comentário final desse vídeo. Ele vai ficar, gente, eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco chato, talvez você não vá nem querer assistir ele todo, né? Mas é porque a gente está no início do estudo e muitas vezes o espiritismo, para ser estudado, a gente precisa passar por determinadas partes que são cansativas, né? E essa primeira parte aqui, quando Kardec explica a questão do Livro dos Médiuns, porque ele foi lançado, né, qual a sua função, ele é um pouquinho arrastado, né, e pesado, a gente tem que fazer a leitura e comentar com vocês, porque senão o nosso trabalho ficaria incompleto, né? Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros,
suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata. Entre outros, o que se tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Então, ele está falando aqui da escala espírita, que é uma escala na questão da evolução dos espíritos, mas que ele já trata lá no Livro dos Espíritos, que a gente faz um estudo também aqui neste canal. E, nesse sentido, ele suprime aquilo que estava repetindo em outras obras, né, pelo menos em parte. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, e que agora se vê vantajosamente substituído por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo. Intencionamos publicá-lo mais tarde em separado, sob o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos nessa edição apenas as palavras novas e ou especiais, pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. Bom, beleza, então nós vamos comentar um pouquinho a respeito dessa obra, O Livro dos Médiuns, dessa introdução, primeiramente dizendo aí aos queridos irmãos, amigos, né, que acompanham o nosso trabalho aqui, que o trabalho feito por Kardec foi realizado em muito pouco tempo. Ele começou já com mais de 50 anos a publicação das obras espíritas. E ele desencarna, me parece, que ele desencarna aos 69 anos, se eu não estiver enganado, né? Então é um tempo muito curto para uma obra muito grande. Naquela época não existia computador, todo mundo sabe, não existia telefone, não existia toda essa comodidade de hoje, todo o seu trabalho baseado em pesquisa feita manualmente. A divulgação era feita através da venda de livros, que ele distribuía utilizando de charrete, né, ou carroças, ou mesmo a carruagem da época, para poder se deslocar de um lugar para outro. Era uma época difícil, né, onde não havia essa facilidade. Então, esse trabalho de Kardec é considerado um trabalho exemplar, um trabalho extenuante. Ele chega a desencarnar, né, quando ele desencarna, aneurisma cerebral. Por causa do cansaço, ele expôs o organismo físico dele a tanto esforço que o cérebro dele não suportou. E ele veio a ter um aneurisma. Então, gente, é importante a gente estudar a obra, o Livro dos Médiuns, porque a gente vai aprender a manipular, né, a nosso favor as energias que nós temos em nós, né? Trabalhar a nossa mediunidade, a nossa necessidade de contato com a espiritualidade, mesmo porque nesse contato a gente descansa as nossas energias, a gente transfere e recebe energias boas, né, daqueles que já se foram, daqueles que estão na outra dimensão, na dimensão espiritual. A gente elenca aqui, gente, a questão da espiritualidade é porque muitas vezes a gente confunde as coisas, né? A gente fica pensando como é que pode existir um mundo intercalado dentro do outro, como é que pode haver um mundo que funcione como se fosse algo, né, que está movimentando dentro de outra coisa, né? Porque imaginemos, né, a questão espiritual. Para nós que estamos aqui, a gente tem a matéria, tem tudo aqui ao nosso redor. Imaginar que há seres atravessando essa matéria, vivendo numa outra dimensão e ao mesmo tempo convivendo ou experimentando conosco também uma vivência de ligação e de aprendizado, para muita gente isso é muito complexo. Para muita gente isso é difícil de saber, de aprender, né? Nós vamos então só dar um exemplo aqui para que vocês que estão talvez iniciando o estudo da obra espírita, dos livros espíritas, da questão da espiritualidade, na visão do espiritismo, é que nós temos que entender que cada um de nós somos uma espécie de emissor de onda. Este emissor de onda, que nós chamamos espírito, ele se classifica e situa-se em determinada sintonia, né? Como tem uma rádio que pega uma música clássica, outro pega uma música popular, né? Cada rádio está em uma cidade diferente e as ondas se entrecruzam sem se misturarem. O mundo espiritual e suas várias dimensões também se entrecruzam, também se digladiam, vamos dizer assim, se misturam, sem haver um embate de um contra o outro. No entanto, pela mediunidade se consegue ter sintonia com esses outros mundos, com essas outras faixas vibratórias, né, de existência. Então, para começar a entender isso, é preciso entender o raciocínio, né,
da inteligência suprema, que é Deus. Que Deus é espírito em essência. Tudo o que ele fez foi vibrar para criar seres também espirituais que pudessem percorrer determinada escala de aprendizado e alcançar a felicidade. Né? Se ele decidiu por fazer isto, e às vezes a gente não entende como é que isso foi feito, quer dizer, cada igreja tem seu entendimento, Deus, em sua essência, em sua sabedoria, em sua bondade, nos dá a oportunidade de aprender gradativamente sobre isso. Assim é que há várias igrejas, cada um sintonizando com determinado tema, cada um aceitando determinadas verdades, ou aceitando determinadas coisas como verdades, né, que muitas vezes depois a gente descobre que não é. Inclusive no Espiritismo, muitas vezes a gente descobre que existem coisas que é preciso se aprofundar um pouco mais para poder chegarmos a entender, né? Então, nesse sentido, Deus, em sua infinita sabedoria, nos vai dando oportunidade, né, para que a gente possa ir galgando aí esses degraus de aprendizado. O sofrimento é um aprendizado, né? A nossa vivência com os nossos parentes, com os nossos amigos, é um aprendizado. A nossa vivência na escola, no aprendizado escolar, é outro, né? Então, desde quando a gente nasce até o momento que a gente desencarna, é uma, na verdade, é uma matrícula em um mundo material para que possamos ir aprendendo, compreendendo um pouco mais e desenvolver principalmente a questão do sentimento e a questão do pensamento. Porque é o que nós pensamos, é o que nós movimentamos em nosso interior, é que vai nos dar a oportunidade de sintonizar com este ou aquele plano no lado espiritual. Uma pessoa que não trabalha a sua mente para o bem, que sempre está pensando mal, que sempre está fazendo algo para prejudicar o outro, em determinado momento, se ele desencarnar, ele vai estar vibrando na mesma faixa das entidades que pensam como ele. E aí talvez ele vai sentir uma certa sensação de sofrimento e dificuldade. Agora, se a pessoa vibra sempre no bem, pensa sempre no amor, na bondade, eu não estou dizendo aqui que eu sou assim, eu estou dizendo que realmente os Espíritos nos pedem, então a gente vai sintonizar com a espiritualidade maior, em uma vibração mais fina, vamos dizer assim, tentando encontrar palavras no nosso português, mais rápidas, para que nessas vibrações mais finas, mais rápidas, mais iluminadas, né, a gente possa ter uma sensação de felicidade e de alegria mais profunda. Então se vive nos planos espirituais a questão do sentimento pelo pensamento. É isso que nós estamos aqui fazendo o treinamento aqui no plano físico. Dar mais um exemplo para vocês, é como um jogador de futebol que treina com uma bola bem pequenininha, né, para poder adquirir habilidade, mas quando ele vai jogar com uma bola maior. Assim, chegando aqui no mundo físico, nós treinamos aqui nesse corpo que nos segura, nos amarra, nos prende no solo, não permite a nossa locomoção mais rápida, não permite determinados hábitos e posturas, porque nossa compleição física não permite, por exemplo, que a gente voe, né, que é uma capacidade dos espíritos. Então, presos nesse corpo, a gente tem aí uma oportunidade de aprimorar mais a questão do sentimento e a questão do pensamento. Pessoal, depois a gente vai começar na obra O Livro dos Médiuns, no estudo do capítulo A Espíritos. E a gente retorna então a publicar aqui na página do Facebook do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e também no nosso canal que está começando lá no YouTube, que se chama Pátria do Evangelho. Tá bom? Eu agradeço, que Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz, Deus ilumine o coração de todos. Obrigado.